Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira. Estamos ao vivo pelo Facebook, Associação Espíritas Barçanufo de Guarapari, Espírito Santo. Hoje nós temos o prazer de receber em nossa casa a nossa querida Alba Sampaio, que fará o estudo da noite com o tema Autoridade de Jesus. Sempre conosco, Soninha e Ironil, que são responsáveis pelo passe à distância, que será ministrado depois da palestra. Alba, pode abrir o seu microfone. A palavra é sua, esteja à vontade. Muito bem, que Jesus possa nos abençoar. Obrigada, Delane, obrigada, Ironil, Sônia, Marcelo, a todos que nos acompanham na rede. E ver Ironil e Sônia é sempre a lembrança afetuosa do meu pai, Manuel Sampaio Neto. Sou de Guarapari, Espírito Santo, trabalhadora do Grupo Espírita Allan Kardec. Grupo este fundado, pelos meus pais, Manuel Sampaio e Norma Santana Sampaio. E é claro, meu pai era um poeta. Delane conheceu muito bem, não sei se Marcelo conheceu, mas Ironil e Sônia com certeza. Ele era poeta, E eu vou começar a nossa conversa com um poema de Manuel Sampaio. Jesus nos chama. Foi inspirado no registro de Mateus. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por meio dos mais diversos, o nosso Mestre Jesus nos chama para acordarmos da escuridão para a luz. Da doença para a saúde, sua voz se faz imensa. Chama de ódio o amor, da dúvida para a crença. Nos chama constantemente, toda hora, todo dia. Da inércia para o trabalho, da tristeza para a alegria, da violência à tolerância, da discórdia à fraternidade, de ter puro coração para o bem e a humanidade. Nos chama e Ele quer tocar nosso coração, livrar-nos da ignorância e termos compreensão. Agradecemos a Deus por Jesus a nos chamar, a conhecer a verdade que veio Ele nos ensinar. Ele compôs esse poema em Ponta da Fruta em 1998. Então, nós lemos esse poema porque Jesus vai ser o tema, claro, da nossa conversa, pelo título A Autoridade de Jesus. E nós escolhemos esse tema a partir de uma fala também de Mateus, E a partir de Marcos, e de uma fala de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Obviamente, Livro dos Espíritos, Evangelho, e tal. Mas o que nos chamou a atenção na fala de Marcos foi o seguinte, Marcos 1:22. Jesus ensinava com autoridade. Deixa eu ver se fica melhor assim. Jesus ensinava com autoridade. E o que seria Jesus ensinava com autoridade? É preciso primeiro entender o que seria autoridade. Aí a gente vai lá recorrer ao Aurélio. Direito ou poder de fazer, obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir, influenciar ou ter prestígio. Então Jesus tinha autoridade, porque ele tinha prestígio. Mas não o prestígio do mundo, o prestígio de um homem, de um espírito luminar que veio à Terra. A influência de um homem que veio à Terra falar de amor. E tinha autoridade para falar de amor, porque quando Jesus falava ame, ele amava. Quando Jesus falava perdoe, ele perdoava. Então ele tinha autoridade. Se a gente observar, nós não temos autoridade. Porque a gente vai para as redes sociais e fala de amor, mas o nosso comportamento é de ódio. A gente vai na fila do banco e fala de gentileza. A gente vai às igrejas, aos templos religiosos e fala de gentileza.
mas nas ruas, na fila do banco, é extremamente grosso, né? A gente, no nosso caminhar, fala de perdão, mas nós cutucamos em ofensas. Então, Jesus tinha autoridade. Quando ele falava do perdão, ele perdoava. Quando ele falava, perdoe aos vossos inimigos, ele perdoava. Amai, ele amava. Amou a mulher de Samaria, amou a prostituta, amou inúmeras pessoas. E aí a gente vai e retoma, pega lá de Mateus, pega lá do Aurélio, agora que a gente sabe o que é autoridade, a gente também já sabe o que é Jesus, que a gente não precisa nem dissertar muito para falar de Jesus. O poema, né, que meu pai trouxe em 1998, agradecendo a Deus por ter trazido Jesus até nós. Né? Esse homem, esse espírito luminoso, que Emmanuel vai falar no livro A Caminho da Luz. Há uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades do planeta. São os espíritos crísticos. Isso aí está no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1. Então, observe. Emmanuel fala que nessa comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, para cuidar dos planetas, das galáxias, Jesus fazia parte dessa coletividade. Jesus era um espírito crístico, um espírito luminar, porque a gente vai lembrar lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual é o modelo e guia da humanidade, 625. E a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, Jesus. Modelo e guia. Companheiros, é interessante porque a gente passa a leitura e nós não nos atemos às respostas, ou nós não nos atemos às perguntas. E é bom a gente lembrar que Kardec traz para nós perguntas extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. E ele vai perguntar para os espíritos qual é o modelo e guia. E eles respondem, Jesus. Modelo e guia. Já pararam para pensar? Modelo e guia? Vocês já pararam para pensar, companheiros que estão nos vendo nesse momento? Eu já vi aqui Luísa, o George e um monte de gente, algumas pessoas aqui entrando, e eu não vou falar o nome, senão a gente acaba distraindo, mas, né, George, eu não posso deixar de dizer um carinho muito grande por ele. Então, a gente vai prestar atenção. Vocês já perceberam que a gente não tem Jesus como modelo? Qual é o nosso modelo? Vamos acessar nossas redes sociais. Qual é o nosso modelo? Um segundo para pensar. É o artista? É o político? Qual é o nosso modelo? É o cantor? É a cantora? É o poeta? É a poetisa? Se uma dessas pessoas fazem alguma coisa, eles são nossos modelos porque nós imitamos. Nós cortamos o cabelo igual, nós nos vestimos igual, nós queremos o sapato que ele veste, nós queremos a roupa que ele veste. Por isso que ele é o nosso modelo. Nós queremos falar do jeito que eles falam, nós queremos nos comportar do jeito que eles se comportam. Mas e Jesus? Por que que ele não é o nosso modelo e guia? Vocês podem perguntar, né? Mas por quê? Por que que Jesus não é o nosso modelo e guia? Porque a gente não faz o que ele fez. Lembra lá da música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou.
né? E aí vai embora. Sorri como Jesus sorria. Desculpa aí, tá, Ironil? A voz tá horrível. E é isso. Padre Zezinho dizia, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, sorrir como Jesus sorria. E a gente faz isso? Não. Por que não fazemos? Há 2019 anos, pelo calendário humano, Jesus esteve à Terra. Há 1019 anos que nós guerreamos. Mas se ele é meu modelo e ele é amor, por que eu guerreio? Se ele é modelo e ele perdoa, por que eu não perdoo? Se ele é modelo e ele ama, por que eu não amo? Percebe porque ainda Jesus não é o nosso modelo e guia? Percebe como ainda a gente tem muito o que aprender com Kardec? Né? Porque ele diz modelo e guia, e isso é muita coisa. E isso é muita coisa. E aí a gente vai ver que o nosso modelo e guia não é Jesus. Não é Jesus. Muito bem, vamos continuar aqui com Emmanuel. Jesus é membro dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, na categoria, vamos prestar atenção? Jesus estava na categoria de diretor espiritual da Terra. Prestar atenção? Numa comunidade, como aí, a comunidade da Associação Eurípides Bassanufo, a comunidade do Grupo Espírita Allan Kardec, a comunidade do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, da Federação Espírita Brasileira, e aí vai embora. Existe o presidente, o secretário, o tesoureiro, e existem os diretores. Fazendo uma analogia bem grosseira, seria isso. Jesus, então imagina que nessa comunidade de seres evangélicos, nessa comunidade de espíritos crísticos, nós vamos ver que, Ironil, não tô não, viu? Tô afinada não. Meu pai era, eu não. Você é sempre muito gentil. Nesses espíritos angélicos, Jesus tinha categoria de espírito, de diretor espiritual da Terra. O que é diretor espiritual da Terra? É o que ele fez. É o que ele está fazendo. Ele teve aqui. Já que eu sou diretor, já que eu sou... a Terra está perdida, eu vou voltar lá. Porque eu sou modelo e guia. Então, eu vou pedir a meus irmãos mais novos, através do meu exemplo, para me seguir. Então, nós vamos ver que Emmanuel continua. Essa comunidade se reuniu por 2 vezes nas proximidades da Terra. Essa comunidade de seres crísticos se reuniu 2 vezes na Terra no curso dos milênios conhecidos. Quando o orbe se desprendia da nebulosa solar. Olha que coisa mais linda. Lançamento dos princípios cosmogênicos. Olha que Emmanuel é fantástico. Quer dizer, princípios cosmogênicos são princípios da criação da Terra. São elementos primeiros da criação. E do início da vida. Os primeiros elementos e o início da vida. O princípio material e o princípio espiritual. Então, essa comunidade de espíritos estiveram nas proximidades do planeta, neste momento, há 4 bilhões e meio de anos, que é a idade que tem a Terra, e quando Jesus se decidia, a vinda de Jesus à face do planeta. Quem decidia? Essa comunidade. Assim como a diretoria do ACEB e a diretoria das casas que eu falei se reúnem para ver qual é a decisão que vai acontecer nesse período de pandemia. Vamos voltar? Não vamos voltar? Temos condição de voltar? Não temos condição de voltar? O que nós vamos fazer? Então, isso é essa comunidade que se reunia para poder decidir se Jesus viria ou não ao planeta. Ok? Isso está no livro A Caminho da Luz, se nossos companheiros e companheiras que estão assistindo quiserem ver essa parte que a gente está lendo. Muito bem. Aí, tirado no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, no capítulo 6,
nós vamos ver uma frase lindíssima de André Luiz, que eu vou ler na íntegra. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, ok? Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos, o princípio inteligente, 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Olha que coisa linda. Há 15 milhões de séculos, o princípio inteligente foi colocado no planeta. Há 4 bilhões e meio, o planeta Terra existe. E aí a gente lembra Augusto dos Anjos, no livro Parnaso de Além-Túmulo, num poema Vozes de uma Sombra, que meu pai recitava muito e recitava todo, porque este poema, companheiros e companheiras que estão nos assistindo agora e futuramente, esse poema tem mais de 141 versos. E meu pai, um homem de 84 anos, desencarnou aos 84 anos, sabia todo este poema de cor, de coração. E como eu sou filha dele, eu não tenho a memória dele, eu vou recitar a primeira estrofe, que diz assim, que vai elucidar o que André Luiz fala para nós. É a pergunta filosófica de todos os tempos. De onde vem? De onde vem você, Delane? De onde vem você, Sônia, Marcelo, George, Vânia? De onde nós viemos? Essa pergunta que Augusto dos Anjos, poeta brasileiro, simbolista, final do século, viveu aqui no planeta, no final do século XIX, dizendo assim, de onde vens? Venho das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da confusão de todas as origens, do turbilhão de todas as vertigens, animando corpos multiformes. E aí vai embora. Eu não sou o Manuel Sampaio, eu sou filha dele, Ironil, eu não tenho a memória dele. E esse poema diz para nós isso. A primeira mônada invisível, o primeiro protoplasma, Jesus já estava aqui. Os primeiros elementos saídos dos sóis, Jesus já estava conosco. Percebe isso? Que ele está conosco há 4 bilhões e meio de anos. Jesus não está conosco somente 2000 e alguns anos. Jesus está conosco há 4 bilhões e meio de anos conosco. Ele cuidou desse jardim, que o nosso planeta é um jardim, né? Lembra lá da musiquinha? Nós somos as florinhas de um jardim cheio de luz. A terra é o canteiro jardineiro, é Jesus. Esses botões de agora são flores do porvir. Né? Então, nós éramos botões. Nós estávamos aqui fazendo o nosso processo evolutivo e o nosso jardineiro já estava aqui. Já estava cuidando desse jardim. E, gente, pasmem, não é lindo o nosso jardim? Não é lindo o nosso planeta? Vocês viram a lua linda, vermelha, cheia, maravilhosa? Para quem não conhece, quem vai assistir essa palestra depois, ou quem está assistindo agora e não é de Guarapari,
venham conhecer o nosso balneário, venham conhecer as nossas praias. O pôr do sol aqui é belíssimo. A lua nascendo nesse marzão de meu Deus, como diz os mineiros, como Delane, Sônia, Ironil, Lagoão bom de que é pato. Zé, vem cá, vem conhecer esse jardim, esse paraíso que nós moramos. Não que vocês aí não morem no paraíso, claro, mas é claro, eu tenho que vender meu peixe, né? Eu moro no paraíso chamado Guarapari. Esse paraíso cuidado pelo grande jardineiro. E ele estava aqui, nos dando, nos mostrando o caminho. Muito que bem, como diz Benita Branches, Mateus dizia, todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Perdão, Marcos, desculpa, mais uma vez. Marcos dizia, todos ficavam maravilhados com o teu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, todos ficavam maravilhados com o teu ensino. E que ensino era esse? Nós vamos colocar aqui quatro ensinos, que vamos ter que falar bem rápido, né? Que a gente tem pouco tempo. Né? Nós pincelamos esses. Por quê? Porque Jesus mostra a sua autoridade através dessas 4 falas de João que nós retiramos para conversar sobre a autoridade de Jesus. João 6,48 diz assim, eu sou o pão da vida. João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10, 9 e 10 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha que interessante. E João 14, 6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Beleza. João registra essas 4 falas que mostram para mim a autoridade do Cristo. Porque a autoridade é revertir-se de prestígio, de influência. E se é alguém que influencia, quem é essa pessoa? E ele diz, eu sou. Então ele diz que eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu sou, quem é esse? Quem é esse homem que diz ser? Quem é esse homem que diz que vai matar a minha fome? Eu sou o pão da vida. E a gente começa a entender que existem 2 tipos de alimento. O alimento material, que é perecível, que é esse que nos sustenta, é esse que me faz ficar de pé, que faz todos vocês a ficarem de pé para assistir ao final de um dia de quinta-feira, do dia 8 de outubro de 2020, às 20 horas e 29 minutos, que faz a gente estar aqui é o pão material, né? É o alimento material, é a água que está aqui, que eu já ia beber, e existe outro tipo de alimento, o alimento espiritual. Este alimento, ele é imperecível. Então, se ele diz que ele é o pão, se ele diz que ele é o pão, que pão é esse? Que alimento é esse? É o alimento imperecível. É o alimento que vai nos alimentar para o resto de nossa vida, de nossa existência. E das outras existências. E de outras muitas existências. Porque Jesus fala para a gente, céus e terra passarão. Mas a minha palavra não passará. Por isso que ele fala que ele é o alimento. Por isso que ele fala que ele é o pão. Porque como Jesus estava aqui conosco há 4 bilhões e meio, cuidando desse jardim chamado planeta Terra, esse homem, esse pão, vai nos alimentar nas nossas próximas encarnações. Esse pão precisa nos alimentar
nas nossas próximas encarnações. É preciso que nós nos alimentemos dele, dos ensinamentos dele, do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, né? Andar como Jesus andou, né? Esse alimento imperecível. Muito bem, continua Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz. João 8:12. Quem me segue, quem me segue não andará em trevas. Então, se Jesus, que é a autoridade, me dá o alimento imperecível, esse alimento que vai comigo para as outras existências. E esse Jesus também diz que ele é a luz do mundo. E se ele é a luz do mundo, eu não ficarei em trevas. Como governador espiritual do planeta, diz Emmanuel, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano e sob o seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação espiritual. É simples, é simples. Jesus nos trouxe, nos forneceu os meios e os recursos necessários para o nosso aprendizado. Eu, como psicóloga, hoje como psicóloga e como professora, porque eu também sou professora de língua portuguesa e literatura, eu sempre falo de Jesus, falava de Jesus nas salas de aula e algumas vezes falo no consultório como o grande homem ético, o homem que trouxe, que forneceu para nós os recursos necessários para o aprendizado humano. Quando Jesus fala, resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus está aí nos dando a lei. E quando eu transgrido uma lei, eu respondo por isso. Então, se eu amo mais ao próximo do que a Deus e do que a mim, eu estou transgredindo uma lei. Se eu amo mais o outro do que a mim, eu estou transgredindo uma lei. Essa é a lei universal. Jesus trouxe para nós os recursos necessários para o aprendizado. Faça o outro o que você quer que faça com você. Olha só. Se a gente aprendesse, pessoal, só isso já bastaria para nosso crescimento. Só isso. Fazer ao outro o que quer que me faça. Que eu não quero que me faça, melhor dizendo. É simples. Se alguém me ofende na rede social, o que eu faço? Eu ofendo. Se alguém me ofende na rua, o que eu faço? Eu ofendo. Então a gente está transgredindo uma lei. Não é lógico isso? Muito bem. E em Mateus 5:14 diz, vós sois a luz do mundo. Jesus afirma para nós que nós somos a luz do mundo. Jesus não bota uma interrogação, vós sois a luz do mundo? Tem certeza? Não. Jesus diz o quê? Ele afirma, vós sois a luz do mundo. E continua, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Gente, se Jesus fez o que fez, ele nos outorga esse poder de fazer o que ele fez e mais. Por que mais? Porque ele veio dessa comunidade de espíritos evangélicos. Angélicos. Se ele veio dessa comunidade de espíritos angélicos e ele era o diretor da Terra, tem o top. Tem o presidente. Tem aquele que manda nessa comunidade, que é o nosso Pai. Então, ele estava subordinado ao nosso Pai. E estava subordinado àquela comunidade. Então, se ele, que era espírito crístico, fala para nós que nós somos luz, como diz Padre Fábio de Mello, quem sou eu para duvidar? Né? Quem sou eu? Se Deus não te acusa, como diz Padre Fábio, ninguém mais tem esse direito. Então, se ele fala que eu sou a luz,
Que nós somos, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Qual é a diferença que você faz nesse mundo de meu Deus? Qual a diferença que nós estamos fazendo nas redes sociais? Qual é a diferença que nós estamos fazendo como cristãos? Vamos pensar nisso, companheiro. Qual é o nosso modelo e guia? Né? Qual é o nosso modelo e guia? Aí ele diz, João 10, 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagens. De novo, eu sou a porta. Então Jesus é o nosso alimento, o nosso pão. Jesus é a luz, né? E Jesus é a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair. Olha que interessante, não é nada mais democrático do que isso. Você pode me aceitar ou não. Você pode me ter como seu salvador ou não, porque eu vou te amar do mesmo jeito. Porque eu vou cuidar de você do mesmo jeito, porque você vai ficar no meu jardim do mesmo jeito, porque eu sou a porta. E se você entrar e sair, se você entrar, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar alimento, né? Fica claro, diz Emmanuel, também que a pessoa é salva porque se libertou ou encontra em processo de libertação das próprias imperfeições. O espírito é livre a partir do momento que aceita e vivencia os ensinamentos do Cristo, né? Então, o espírito é livre a partir do momento que eu me torno livre das amarras da imperfeição. Há também um outro sentido da palavra porta. Pode indicar sinal de renovação mental ou mudanças de atitude e comportamento. Então, nós temos aqui duas possibilidades de entendimento de porta. Como um processo de libertação das imperfeições, porque não é? A porta não nos dá acesso. Olha aí para a tua porta, a porta que está perto de você, do seu escritório, da sua sala, do seu quarto, da sua varanda. A porta dá acesso a. Então, se a porta dá acesso a, simbolicamente, eu posso estar livre a partir do momento, passar por essa porta, a partir do momento que eu aceito e entendo, aceito os ensinamentos do Cristo e entendo as minhas imperfeições e passo por ela, né? E ao passar por ela, entendo também que essa porta é a renovação mental, a mudança de atitude. 2020 está acabando. Agora mesmo dezembro chega, está todo mundo já no ho, Feliz Natal para todos daqui a pouco. Aí quando chega final de dezembro, né, geralmente as pessoas perguntam, nos chamam para fazer palestra de final de ano. Palestra de renovação, palestra para o novo ano que vai iniciar, palestra de reflexão do ano que acaba de acabar. E aí a gente faz as palestras e diz a mesma coisa, e Edivaldo fala a mesma coisa, e Haroldo fala a mesma coisa, e Sandro fala a mesma coisa, e nós mantemos a mesma coisa. Não tivemos uma mudança de comportamento e de atitude. Continuamos o mesmo na rede social, continuamos o mesmo no trato com o nosso marido, com a nossa esposa, continuamos o mesmo no trato com nossos filhos, continuamos com as mesmas viciações, continuamos com as mesmas imperfeições, continuamos com os mesmos hábitos. Então, será que Jesus é a porta? Será que Jesus realmente nos provoca uma mudança de comportamento? Uma mudança de renovação mental? Né? Então, vamos pensar nisso? Será que Jesus traz para nós, será que de verdade nós fazemos essa mudança em nós? Beleza. Então, continuando. A gente conhece lá a porta larga e a porta estreita, não é isso? Porta larga, as portas largas nos conduzem a perturbações e às desarmonias. É a nossa zona de conforto. Acabou 2020. Pandemia, aspas, acabou, né? Porque parece que acabou, mas não acabou. Então, vai chegar 2021. E o que a gente aprendeu com 2020? O que a gente aprendeu com a pandemia? Nós saímos da nossa zona de conforto?
Será que nós passamos pela porta larga ou porta estreita? A porta estreita é caracterizada pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria. A porta estreita foi o que o vírus fez a gente tentar passar. Sair da nossa porta larga, dos hábitos perniciosos, dos comportamentos infantis e infantilizados, para a porta estreita, da gente parar, ficar em casa, pensar, ter esse distanciamento social e não o isolamento. Porque nós não estamos isolados, nós estamos conectados. Olha só isso aqui que está acontecendo, gente. Hoje, na Praia do Morro, às 20 horas, na sede, lá na casa, Eurípides Barçanufo teria uma palestra. Como na segunda, às 20 horas, no Kardec teria. Deixou de ter? Não. Nós não estamos isolados. Né? Nós estamos distantes socialmente. Porque isolados nós não estamos. Eu estou aqui, o Delane conversou comigo. Né, Alba? Você pode fazer a palestra algum tempo atrás? Posso, Delane. Que dia? Tal dia. Não, esse dia não dá. Pode esse? Posso. Nós estamos isolados? Não. Nós estamos aqui, não sei com quantas pessoas, mas nós estamos aqui conversando. Nós estamos distanciados socialmente, né? E agora já flexibilizando um pouco mais. Então, será que nós saímos da nossa zona de conforto? O que vocês acham? Continua Emmanuel. Com Cristo, porém, a palavra porta apresenta grande significância, porque quando ele afirma, eu sou a porta, acrescenta em seguida, olha o que acrescenta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é assim, é o meio de progresso moral, intelectual, a salvação, é o guia e modelo da humanidade. Né? E aí a gente continua com a última frase de João, que nós elencamos, já que ele é autoridade, então eu sou, né? Ele é autoridade, então eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão. E agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Isso é uma fala de João, capítulo 14, versículo 6. A autoridade de Jesus é de cunho moral, a que se impõe naturalmente, sem ofensas e violências. É a autoridade do amor. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta. Olha só. Lutas sanguinárias, guerras e extermínios, calamidades sociais, não lhes modificaram um tio da palavra que Jesus trouxe. E realmente, nós tivemos duas guerras, grandes guerras mundiais. Nós tivemos as calamidades, a Guerra Santa, tivemos a Idade Média, tivemos a Idade das Trevas, tivemos a Inquisição, as Cruzadas, e nada mudou um tio da mensagem do Cristo. Como diz Emmanuel, nós crestamos a árvore, mas nós não cortamos a árvore. Né? Não cortamos a árvore. A árvore está aí, nós crestamos. Né? Nós corrompemos, por isso que a gente está aqui. Né? Tempestades de sangue e lágrimas tiveram, nada mais fizeram para avivar a grandeza do Cristo. Por quê? Porque conhecereis a verdade e ela vos tornará livre. João, capítulo 8, versículo 32. E é isso, queridos companheiros. É trazer Jesus para perto de nós. É trazer Jesus como nosso modelo e guia. É trazer Jesus como essa luz do mundo. Né? O caminho, a verdade e a vida. Quando nós nos desconectamos de Jesus, nós nos desconectamos de nós. Quando nós nos desconectamos de Jesus, nós nos desconectamos do amor. Nós nos desconectamos do perdão. Nós nos desconectamos da paz. E é preciso que a gente encontre a paz. Como? Conectando a Jesus.
conectando as mensagens que ele trouxe para nós, as mensagens de amor que ele deixou para nós, as mensagens crísticas desse Cristo Jesus que trouxe para nós o caminho, a verdade e a vida, que trouxe para nós a porta, a mudança de comportamento, que trouxe para nós o alimento imperecível, que trouxe para nós a luz do mundo, afirmando a nós que nós podemos ser iguais a Ele. Nós podemos fazer o que Jesus fez. Nós podemos curar pessoas, curando a nós mesmos, primeiramente, né? É preciso que nós possamos tomar posse do que o nosso Mestre Jesus fala para nós, traz para nós. 2000 e tantos anos veio Jesus aqui no planeta, né? 2020 anos pelo calendário humano. André Luiz e Emmanuel nos diz há 4 bilhões e meio. Uma vez, lá no Atahualpa Barbosa Lima, em Anchieta, uma cidade a 20 e pouquinhos quilômetros aqui de Guarapari, em meia hora a gente está lá, e eu, quando jovem, iniciei a minha oratória lá no Atahualpa. Lá, quando meu pai, Manuel Sampaio, ajudava o início dessa casa lá. E eu ia ajudar a distribuir leite, né? Toda quarta-feira. Então, eu pegava o ônibus aqui e ia para lá distribuir leite. E eu lembro, e meu pai às vezes ia, meu pai às vezes não ia. Nesse dia ele foi. E acabou o leite. Não chegou o leite, eu fui, tive que... perdão, não tinha leite, aí ele chamou a Venita, vamos atrás de leite. E aí a Venita foi e falou, Alba, toma aqui o livro Vinha de Luz e lê e comente para as nossas assistidas. Eu falei, o quê? Venita, eu não sei não. Aí papai chega perto de mim e diz, quando o trabalho te chama, não diga não, nem talvez. Quando a morte nos reclama, só fica o bem que se fez. E diante dessa trova de Luiz de Oliveira, não teve jeito. Comecei ali, aos 18 anos, por aí, a minha primeira oratória. E nesse dia, e aí um tempo depois, a grata extremamente a Venita Abranches, nossa querida, ela me fala uma outra pérola extraordinária. Eu, muito chorosa, passando por dificuldades profissionais, e aí ela chega perto de mim e diz assim, Alba, Jesus nos conhece pelo nome. Conversa com ele. Eu achei aquilo tão incrível, companheiros. Pode ser tão bobo para vocês que estão me ouvindo, mas aquilo me deu um empoderamento, me deu a certeza de que aquele Espírito Crístico estava comigo. E é como se eu falasse assim, Jesus, e ele dissesse, fala, Alba. Já pararam para pensar nisso? Delane, você fala assim, Jesus, e ele diz, fala aí, Delane. Marcelo, ô Jesus, me ajuda. Ele fala, Marcelo. Jesus nos conhece pelo nome, porque nós somos filhos diletos de Deus, irmãos amorosos dele. Quer dizer, ele é o nosso irmão amoroso. Né? E se hoje Jesus voltasse à Terra, e se hoje ele deixasse para nós um recado de irmão mais velho, esse irmão que nós tivemos, veio ao planeta e nós não soubemos cuidar dele, crucificamos, escolhemos Barrabás. E continuamos a escolher Barrabás quando nós optamos por maus hábitos, por péssimos comportamentos na rede social. E eu convido a todos e todas a assistirem no Netflix O Dilema das Redes. Fica aqui um recado, é um documentário para a gente assistir e ver como nós somos o produto dessa loucura das redes sociais.
né? É um convite aí para assistir a este filme, quem puder, a este documentário, quem puder. Porque nós repetimos comportamentos sem que nós percebamos. E se ele voltasse? E se esse Jesus voltasse? Qual seria o recado dele? E aí a gente encerra a nossa conversa de hoje, agradecendo profundamente a equipe de Eurípides Barçanufo, agradecendo profundamente a todos os trabalhadores, a todas as diretorias, toda a diretoria, a todos aqueles que estão nos assistindo ou que nos assistirão aí no futuro. E eu deixo para reflexão um recado de Jesus, baseado em Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um menino e chamará Jesus. Esse poema, que eu vou ler, foi escrito em 2015 no Hospital das Clínicas, em São Paulo. São Paulo é ótimo, né? Em Vitória. Em 2006, quando meu pai se recuperava de uma cirurgia. Meu pai desencarnou aos 84 anos, vitimado de um câncer na bexiga. E é interessante, onde ele ia, ele fazia um poema. E na enfermaria desse Hospital das Clínicas em Vitória, a nossa capital aqui do Espírito Santo, a 60 quilômetros daqui do município onde eu estou, Guarapari, Espírito Santo, ele, na enfermaria 215, ele colocou até o número da enfermaria, o leito 4, olha só a ironia, Sônia, como é que ele era? Ele colocou o poema criado no leito 4 da enfermaria 215 do Hospital das Clínicas, no dia 17/12 de 2006. E ele dizia assim: recado de Jesus. Séculos e séculos se passaram, os seres humanos pouco mudaram desde quando fui com vocês estar. Deixei as altas esferas divinas, levei ensinamentos que iluminam e um imenso amor para lhes dar. Imagine Jesus falando para nós. Dezembro lembram do meu aniversário. Lembro-me de vocês a todo tempo. Não apenas no dia de Natal, dia em que se alegra muita gente, mas com certeza o meu maior presente, que se elimine da terra o mal. Tenho fé que ainda haverá mudança, aliada a essa fé, muita esperança, que todos vão guardar minha lição. Quando isso acontecer, digo em verdade, será a minha maior felicidade de um dia eu nascer no seu coração. Que Jesus possa nascer em nossos corações, sempre, a todo momento, porque ainda há tempo de Jesus nascer em nosso coração e da gente ver em Jesus de verdade essa autoridade, de ver em Jesus a porta, a luz, o caminho, a verdade e a vida. Que o nosso Mestre possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigada a todos e todas pelo carinho. Muito obrigada, Delane, e toda a equipe de trabalho da Associação Eurípides Barçanufo. Com os nossos corações cheios de júbilos, elevando nosso pensamento a este amigo amoroso, diretor do nosso orbe, que nos ampara sempre, pedindo, através da equipe espiritual da nossa casa, que possa amparar, abençoar a todas as pessoas que estão nos assistindo, envolvendo a cada um nessas vibrações de amor, auxiliando-os em suas necessidades, envolvendo-os em luz, retirando dos corações as angústias, as tristezas, para que possamos renovar o nosso pensamento, que
seja renovado a cada manhã o nosso compromisso com a alegria de viver, vivendo para servir, ajudando a todos sem esperar retribuição, pensando mais em dar do que em receber, lembrando do nosso mestre querido, que disse ter vindo à terra não para ser servido, e sim para servir. Que Jesus possa amparar a todos e vamos continuar o nosso passe através da música. Jesus, quanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte está, esperando por nós, e a tua voz ainda está, e o mar perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu divino amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, a eterna paz, a eterna paz, a eterna paz. Obrigado, Ironil, Soninha, Marcelo, mais uma vez, obrigado, Alba, e bom final de semana para todos nós, que nós possamos receber os visitantes que virão ver as maravilhas de Guarapari neste feriado, e recebê-los com carinho, né? Que é o nosso dever.